Capítulo 29. A verdadeira redenção. Abre aspas. A Bíblia é repetidamente apoiada por evidências arqueológicas. O fato de que seus registros podem ser explicados ou ilustrados por dados arqueológicos mostra que eles se encaixam na estrutura da história como somente um produto genuíno da vida antiga teria condições de fazê-lo. Fecha aspas. Millar BURROWS. A pluralista sociedade moderna fornece uma salada de cosmovisões e sistemas de crenças, todas reivindicando nossa lealdade. E se os adornos são seculares ou religiosos, não importa, todas estão em essência oferecendo meios de salvação, tentativas de resolver o dilema do ser humano e dar esperança para a renovação do mundo. As respostas mais em voga hoje presumem que não há nenhum reino de Deus no qual possamos firmar nossas esperanças escatológicas. Assim, prometem criar um céu aqui na Terra, o mito da escada rolante em suas várias formas. Paralelamente, há as mensagens de desespero heróico, desafiando-nos a sermos corajosos para encarar a falta de significado da vida. É fácil ficar desnorteado pela ordem das respostas disponíveis no mercado de ideias de hoje, lançá-las nas mãos de alguém e declarar todas as opções válidas. É por isso que o pluralismo frequentemente leva ao relativismo, a ideia de que não existe nenhuma verdade abrangente e objetiva, mas somente uma variedade de crenças subjetivas. Como o estudioso Ronald Knox uma vez afirmou zombeteiramente, o estudo comparativo das religiões é a melhor maneira de se tornar comparativamente religioso. Infelizmente, essa máxima muitas vezes contém a verdade. Todavia, um exame cuidadoso das cosmovisões concorrentes pode de fato levar ao efeito oposto, alinhando a fé cristã contra as outras cosmovisões e religiões. Como o fizemos nos capítulos anteriores, vemos com clareza surpreendente que o cristianismo oferece as únicas respostas verdadeiras para as questões básicas da vida e o melhor entendimento de como podemos ser salvos. Primeiro, o cristianismo começa com o diagnóstico preciso sobre o dilema do ser humano. O problema básico é moral, nossa culpa perante um Deus santo. Deus nos criou e estabeleceu dimensões morais para as nossas vidas, mas estragamos tudo. Pecamos, cada um de nós. Todos deixamos a desejar quanto ao padrão perfeito de Deus. Romanos 3:23. Desafiamos a ordem moral do universo e, em consequência, estamos alienados de Deus. Temos de admitir que as pessoas com frequência não se sentem culpadas perante Deus, desde que somos doutrinados com a convicção de que a culpa é meramente um sentimento subjetivo, uma neurose a ser curada, e que de fato devemos sentir-nos bem sobre nós mesmos. Como consequência, muitas pessoas vêm para o cristianismo com base em outras coisas, menos culpa, uma ansiedade por paz interior e propósito, uma atração pela qualidade de amor praticado na igreja local ou uma necessidade de resolver alguma crise da vida. Porém, não importa o que inicialmente nos atraiu ao cristianismo, em algum momento teremos de confrontar a verdade da nossa própria condição moral. A culpa é objetivamente real, e nós somos culpados. Somos pecadores nas mãos do Deus justo. O Espírito Santo pode penetrar o coração mais duro para o convencer de seus pecados. Eu sei, porque foi exatamente o que o Espírito fez na minha vida. Segundo, o cristianismo fornece a única resposta para o problema do pecado. O próprio Deus estendeu a mão sobre a brecha moral que nos separava dele a fim de nos trazer de volta. A segunda pessoa da Trindade tornou-se ser humano, viveu uma vida perfeita de obediência à ordem moral, e em sua morte pagou o preço da nossa violação da lei moral, satisfazendo as exigências da justiça divina. A solução de Deus revela uma administração surpreendente do problema, pois a expiação substitutiva permite que Deus seja igualmente justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Ele permanece justo, porque meramente não faz vista grossa para a violação da lei moral pela humanidade, o que é algo que flui de seu próprio caráter santo. Todavia, ao mesmo tempo, justifica aqueles que violaram aquela lei porque suas exigências foram satisfeitas pelo sofrimento de Cristo na cruz. Desde que são os seres humanos que cometem pecado, somente um ser humano pode pagar essa penalidade. Mas desde que o pecado ofende a um ser infinito, a penalidade é infinita,
o que significa que somente Deus pode cumprir a sentença. Assim, a encarnação é a única solução razoável e cabível. Deus tornou-se homem a fim de que, como homem, pagasse a penalidade pelo nosso pecado. Porém, a morte do Deus-homem não é o fim da história, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Ele venceu a morte, tornando possível sermos livres do pecado e da morte, do mal e da destruição. Ao aceitar a salvação, somos transformados em novas criaturas e um novo povo. Essas são as boas novas, o significado literal do Evangelho, que o cristianismo oferece. É muito mais do que uma mera resposta intelectual, é algo que transforma as nossas vidas. Por mim, sei que não poderia viver comigo mesmo se não tivesse experimentado essa esmagadora convicção certa noite, em 1973, sentado no meu carro na calçada de um amigo, que Deus tinha morrido por mim. Num mar de lágrimas, senti o alívio de um sentimento esmagador de culpa e fui reavivado com um novo senso de propósito e significado. Pela primeira vez, tinha uma razão real para viver. Todas as ideologias que examinamos nesta sessão são imitações pálidas do Evangelho cristão. Elas prometem libertar as pessoas da opressão, ou neurose, ou tudo o mais que definam como problema, criar o novo homem, construir a nova sociedade e introduzi-los na nova era. Apegando-se à beleza da esperança do Evangelho, mas não querendo nenhuma exigência do Evangelho, remodelam-no como o mito da escada rolante, uma falácia do progresso, prometendo que podemos criar uma nova vida através de política, sexo, ciência ou espiritualidade oriental. Porém, todas essas cosmovisões são defeituosas, substitutos inadequados para a necessidade real de pessoas reais por uma redenção real. Terceiro, a oferta de salvação do cristianismo é baseada na verdade histórica. O elemento final que separa o cristianismo de todas as outras religiões e cosmovisões é que ele está baseado não na projeção evolucionária de milhões de anos no futuro ou na alguma fantasia extraterrestre, mas em evento histórico ocorrido em período e lugar específicos, a crucificação de Cristo durante a Páscoa dos judeus em Jerusalém, no ano 30 depois de Cristo, e sua ressurreição 3 dias depois. Nos 2000 anos desde a ressurreição de Cristo, a validade histórica desse evento resistiu a toda a agressão imaginável, desde a acusação de roubarem e esconderem o corpo, pelos líderes religiosos dos dias de Jesus, as alegações modernas de que foi uma conspiração da Páscoa, ou um truque de feitiçaria com ossos. O que os céticos omitem é que o túmulo vazio é um fato histórico, verificado por observação comum como qualquer outro fato histórico. Foi reconhecido pelos soldados que guardavam o túmulo, porque eles precisavam planejar uma explicação alternativa. O Cristo ressurreto também apareceu para 500 testemunhas oculares, pessoas demais para desfazer os relatos como histeria das massas ou poder de sugestão, 1 Coríntios 15, 3-6. Além do mais, os discípulos originais recusaram-se a renunciar Jesus, apesar de serem perseguidos, torturados e martirizados. Esse grupo de homens vencidos, os quais já tinham retornado às redes de pesca e barcos, e jamais se teriam tornado pregadores audaciosos do Evangelho e defensores da fé se não tivessem visto o corpo ressurreto de Jesus e o reconhecido como o Deus vivo. Caso tivessem tentado uma conspiração da Páscoa, jamais poderiam mantê-la em segredo. Pessoas morrem por coisas que acreditam ser verdade, mas jamais morrerão por algo que sabem ser falso. Eu sei quão impossível é para um grupo de pessoas, até mesmo algumas das mais poderosas do mundo, manter uma mentira. O que estava escondido em Watergate durou apenas algumas semanas antes que o primeiro conspirador cedesse e passasse de cúmplice a testemunha de acusação dos coautores. Uma postura comum, especialmente entre os teólogos liberais, é que a historicidade da ressurreição de Jesus não importa, mesmo que o evento não tivesse acontecido. Ele é um importante professor da moral. O antigo primeiro-ministro da Índia, Mahatma Gandhi, expressou essa atitude: posso dizer que nunca estive interessado no Jesus histórico. Não deveria importar-me se fosse provado por alguém que o homem chamado Jesus nunca viveu, e o que foi narrado nos evangelhos tenha sido invenção da imaginação dos escritores. Pois o Sermão da Montanha ainda seria verdade para mim.
mas a verdade histórica realmente importa. Não é o suficiente ver a morte e a ressurreição de Jesus como um símbolo, uma parábola, um mito, uma ideia puramente subjetiva que pode ser verdade para mim, mesmo que não seja verdade para outros. A mensagem cristã são as boas novas sobre o que Deus tem feito. Porém, se o Evangelho for um mito, então Deus não tem feito nada. Se a religião foi feita independente da história, não pode haver um Evangelho, escreveu o grande estudioso cristão J. Gresham Machen. Pois, Evangelho significa boas novas, novidade, informação sobre algo que aconteceu. Evangelho independente da história é uma contradição de termos. A ressurreição de Jesus é muito mais do que um fato histórico, é óbvio, mas não é nada menos do que isso. Os fatos claramente dão suporte às alegações do Evangelho. Os críticos costumavam argumentar que o Novo Testamento foi escrito centenas de anos após o período no qual Jesus viveu, pelo que uma quantidade imensa de mitos e lendas cresceu e distorceu os eventos originais. Mas agora sabemos que os livros do Novo Testamento foram originariamente escritos algumas décadas depois da ressurreição de Cristo, período bastante curto para que lendas se desenvolvessem. Até mesmo muitos estudiosos liberais vieram a concordar que o Novo Testamento foi composto logo depois de os eventos registrados acontecerem, no período em que as pessoas que conheciam a Jesus ainda estavam vivas e poderiam contestar qualquer alegação falsa. Na minha opinião, William F. Albright escreve: cada livro do Novo Testamento foi escrito por um judeu batizado entre os anos 40 e 80 do primeiro século. Além do mais, temos vários milhares de cópias do Novo Testamento, muitas delas bastante antigas. Geralmente, quanto mais antiga for a cópia, mais próxima é da composição original e assim mais confiável é considerada. Muitos dos livros do Novo Testamento estão preservados em manuscritos datados de pouco mais de 100 anos após os originais. Alguns fragmentos têm data até mais antiga. Em contrapartida, temos somente 20 cópias das obras do escritor romano Tácito, e o manuscrito mais antigo tem data de 1000 anos depois do período em que ele viveu. O manuscrito mais antigo da obra de Aristóteles é datado de 400 anos depois de tê-la escrito. A cópia mais antiga de Gallic Wars, Guerras da Gália, de César, é datada de 1000 anos depois de ter sido produzida. Mesmo assim, ninguém questiona nem a historicidade de Tácito ou Aristóteles ou César, nem a autenticidade de seus escritos. A conclusão é que, hoje, a vida de Jesus é mais completamente válida do que qualquer outra figura antiga. A salvação testemunhada no Novo Testamento é a culminação de um longo processo de preparação do Antigo Testamento, que é também historicamente confiável, como as descobertas arqueológicas continuam a confirmar. Por exemplo, houve uma época em que os críticos disseram que Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco porque a escrita não havia sido inventada. Os arqueólogos descobriram que a escrita estava bem desenvolvida milhares de anos antes dos dias de Moisés. As culturas egípcias e babilônicas eram altamente instruídas, com dicionários, escolas e bibliotecas. Outrora os críticos reservaram suas críticas mais apuradas para os primeiros capítulos de Gênesis, alegando que as histórias dos patriarcas eram lendas. Porém, em período recente, descobertas arqueológicas têm repetidamente confirmado que os relatos do Gênesis são precisos sobre nomes, lugares, rotas de comércio e costumes dos tempos dos patriarcas. Os arqueólogos têm encontrado tábuas cuneiformes contendo referências sobre pessoas como Abraão e seus irmãos, Naor e Harã. As tábuas também explicam costumes intrigantes, tais como os praticados por Abraão e Jacó, que tiveram filhos com uma escrava. As tábuas mostram que era um costume comum praticado naquela época. Todavia, apenas alguns séculos depois de os patriarcas terem vivido, muitos desses nomes e práticas e até algumas cidades desapareceram completamente. Ao contrário do que os críticos uma vez disseram, teria sido impossível para os escritores da Bíblia inventarem essas histórias depois. Eles teriam que ter inventado eventos que, por simples acaso, combinassem lugares e costumes que naquele momento há muito já tinham sido esquecidos. A descoberta dos rolos do Mar Morto igualmente confirmou muito sobre o Antigo Testamento, até seu caráter sobrenatural.
Veja os Salmos 22, que prevê a crucificação de Cristo com detalhes excepcionais. Os céticos, rejeitando a realidade da profecia divinamente inspirada, insistem que os Salmos deveriam ter sido escritos na era dos Macabeus, um pouco antes do nascimento de Cristo, visto que antes disso a prática da crucificação não existia no Império Romano. Mas quando os rolos do Mar Morto foram descobertos, eles incluíam cópias dos Salmos datadas de séculos antes da era dos Macabeus. E as evidências continuam a aparecer. Nos anos de 1970, escavações arqueológicas confirmaram o design sem igual dos templos filisteus, com o telhado apoiado em 2 pilares centrais com cerca de 2 metros de distância. Essa descoberta dá plausibilidade histórica à narrativa de Sansão, que se pôs entre 2 pilares no templo filisteu e os derrubou. Os arqueólogos também descobriram as ruínas da antiga cidade de Jericó e encontraram evidências de que a muralha da cidade caiu de maneira incomum, para fora e rente ao chão, formando uma rampa perfeita para o exército invasor. E em 1993, em Israel, os arqueólogos descobriram um fragmento de rocha inscrita com um texto antigo referindo-se à Casa de Davi, a primeira referência ao rei Davi e sua família real jamais encontrada fora das páginas da Bíblia. Os dados históricos nos pressionam a concluir que as narrativas do Antigo e Novo Testamentos não são fábulas inventadas, são relatos de pessoas e eventos reais. Como o jornalista e historiador britânico Paul Johnson conclui, não é agora o homem de fé, mas sim o cético, que tem motivos para temer o curso das descobertas. O mito torna-se fato. O velho mundo pagão estava confuso com mitos sobre um Deus moribundo que se ergue outra vez, escreve C.S. Lewis, mas no cristianismo, a visão desse mito tornou-se realidade. O Deus moribundo realmente aparece, como uma pessoa histórica, vivendo num lugar e tempo definidos. À semelhança de um mito, o Evangelho é uma história colorida que inspira a nossa imaginação, embora ao mesmo tempo seja um fato sério, algo que aconteceu em um mundo real. A história de Jesus, Lewis conclui, é fato perfeito, reivindicando não somente nosso amor e nossa obediência, mas também nossa admiração e deleite, dirigido ao selvagem, à criança e ao poeta em cada um de nós, nada menos do que ao moralista, ao estudioso e ao filósofo. Porém, a ressurreição de Cristo é somente o começo da história da redenção. No Pentecostes, o Cristo ressurreto deixou o Espírito Santo entre os crentes, para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Hoje, também, todos os crentes recebem o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem transformados e restaurados à sua verdadeira natureza, de pessoas criadas à imagem de Deus. E vivemos como uma comunidade de esperança, em expectativa escatológica, sabendo que Cristo retornará e estabelecerá o seu reino sobre todas as coisas. A redenção de Deus, então, não nos muda para algo tão diferente quanto nos restaura para a maneira como fomos originalmente criados. Virtualmente todas as palavras utilizadas na Bíblia para descrever a salvação implicam no retorno a algo que originalmente existiu. Redimir significa comprar de volta, e a imagem evoca um sequestron. Alguém paga o resgate e compra os cativos de volta, restaurando-os à sua liberdade original. A reconciliação implica em relacionamento desfeito por um conflito e depois restaurado à amizade original. O Novo Testamento também fala sobre renovação, implicando que algo foi danificado e rasgado, depois restaurado à sua condição antiga. A regeneração implica em algo que regressa à vida após ter sido morto. Como Al Wolters observa, todos estes termos sugerem uma restauração de algo bom que se estragou ou se perdeu. Ser justificado perante Deus é um presente maravilhoso, mesmo assim é somente o começo. A salvação nos autoriza a assumir a tarefa dada aos primeiros seres humanos no princípio da criação: subjugar a terra e estender os domínios do Criador sobre toda a vida. Somente o cristianismo fornece a redenção verdadeira, uma restauração do nosso estado criado e a esperança de paz eterna com Deus. Nenhuma outra cosmovisão identifica o problema real, a mancha do pecado em nossas almas. Nenhuma outra cosmovisão pode libertar uma alma atormentada como a de Bernard Nathanson ou como eu e você.
E tendo sido libertado do pecado, somos autorizados a ajudar a trazer a restauração de Cristo à totalidade da ordem da criação.